Bruno Carmelo, hoje eu venho falar sobre o filme As Três Filhas, dirigido pelo Azazel Jacobs, que é um cineasta muito mais conhecido no circuito independente. Talvez o filme mais famoso dele até agora tenha sido Saída Francesa, com a Michelle Pfeiffer, que foi indicado ao Globo de Ouro. Na trama, essas três mulheres afastadas se reúnem na mesma casa quando elas percebem que o pai, que está com câncer em fase terminal, pode morrer a qualquer momento. O filme não facilita a tarefa para o espectador. Ele já começa num monólogo bastante longo da Carrie Coon, irritadíssima falando com suas duas irmãs, e ela devora os diálogos com muita ferocidade, numa velocidade espantosa, fala sobre a morte do pai com um pragmatismo inesperado. Isso porque a produção não vai ficar lamentando o tempo inteiro, chorando de maneira piedosa pela morte desse homem. Ele prefere utilizar esse problema de saúde para que as três se reúnam e, enfim, resolvam suas várias pendências pessoais. E o início também deixa claro ao espectador que esse vai ser um drama bastante verborrágico, além de ser um filme um tanto cinzento e bege. Ele se passa quase inteiramente dentro desse apartamento de classe média, básico, e esse vai ser o tom do começo ao final do filme. Ele pode parecer, a princípio, um tanto teatral, mas aos poucos a gente vai se distanciando dessa impressão, até porque chegam algumas escolhas de direção, de enquadramento, de montagem especialmente, que só poderiam existir, claro, no cinema. A princípio, as três irmãs são filmadas sempre em planos separados e aos poucos, quando elas vão se redimindo, se reencontrando, o diretor passa a filmar duas no mesmo plano, depois as três num plano próximo, rumo ao final. Essa estratégia também é uma maneira muito clássica do cinema de tratar rupturas e redenções. Por isso não espere aqui esse tipo de produção muito vaidosa em relação à direção, não tem nenhum movimento de câmera que chama a atenção de si mesmo, não vão ter efeitos sonoros ou de luz muito memoráveis. Em geral, essas mulheres se encontram no centro do enquadramento, focadas de maneira muito clara, porque afinal aqui tanto a direção quanto a construção dessas personagens é muito desprovido de vaidade. As mulheres também não estão com sua melhor roupa, seu melhor figurino, seu melhor cabelo, porque não é uma preocupação ali. De modo geral, a gente vai acabar com esse aspecto pouco animador, onde nada realmente se transforma dia após dia, e essa é uma escolha voluntária dos criadores, que a gente está diluindo a tensão da morte. Aqui não tem nenhuma perspectiva de encontrarem um remédio milagroso para o pai, ou que ele tenha uma melhora repentina. A morte é uma certeza que é prometida, inclusive, ao espectador. Por isso, uma parte do desconforto em As Três Filhas vem do fato de que essas mulheres estão muito preparadas para a morte do pai, enquanto ele continua vivo, parcialmente consciente, ali perto delas, podendo escutar o que elas falam. Então elas estão discutindo o tempo inteiro as questões práticas do funeral, com quem vai ficar a casa, como escrever o obituário, e já se confrontando a uma morte que ainda não existe. Outro aspecto muito interessante aqui é que esse pai não é visto, pelo menos não até o final. A câmera não entra no quarto onde ele se encontra, ela permanece à distância no corredor. A gente começa a projetar nesse sujeito sem imagens, sem fotos espalhadas pela casa, por exemplo, o nosso próprio imaginário e nossa vivência do luto. E pro trio de atrizes resta essencialmente a tarefa de lidar com esses diálogos e com a transformação de tons e de comportamentos ao longo da história. É muito interessante que elas tragam para dentro da casa todos os seus problemas com os familiares, suas situações financeiras, econômicas, profissionais, que a gente vai descobrindo graças a pequenas indiretas, a ligações telefônicas. O segundo terço de As Três Filhas acaba sendo o melhor do filme inteiro, isso porque ali a gente já conhece as personagens, elas se tornam mais complexas e a velocidade excessiva dos diálogos também se acalma um pouco. A gente começa a ter finalmente um espaço para a contemplação, para as dúvidas, para o respiro. E aí a gente vê algumas máscaras caindo que mostram a fragilidade dessas três mulheres. A Rachel, interpretada pela Natasha Lyonne, não é só uma jovem mulher problemática, irresponsável, maconheira, ela é uma pessoa que cuidou do pai sozinha durante muito tempo e que também se sente um pouco colocada de escanteio pelas outras duas por não compartilhar laços sanguíneos com esse pai. Ela é vista e interpretada como menos irmã ou menos digna de estar triste por essa morte iminente. Já a Christina, interpretada pela Elizabeth Olsen, é um pouco o protótipo dessa mãe muito ponderada, muito responsável, que consegue mediar os ânimos das outras duas mais turbulentas, mas ela também teve sua adolescência de shows de rock, de experiências com drogas, dos quais ela abriu mão para tentar corresponder a essa imagem de uma família feliz, patriarcal, perfeita. E por fim, a Katie, interpretada pela Carrie Coon, é uma mulher muito obsessiva, muito controladora, muito autoritária, mas isso porque ela também está perdendo o controle da própria família dela, dos filhos que estão crescendo e que não a respeitam como autoridade, e por isso ela acaba transmitindo, projetando essa vontade de ser materna e de dar as ordens nas duas irmãs.
As três personagens se tornam ainda mais humanas, ainda mais palpáveis, conforme elas começam a se confrontar com figuras de fora. O policial Victor tem poucas cenas ali dentro, junto a Rachel, mas cada vez que ele aparece, os encontros dos dois são muito bonitos. O Benji, uma espécie de amigo namorado da Rachel, também é fundamental, porque ele vai confrontar essas duas irmãs, a arrogância, a prepotência delas. E por fim, o Angel, um funcionário da saúde, tem uma postura muito ambígua com a morte. Por um lado, ele parece bastante acolhedor, ajudando as três irmãs a lidarem com a passagem do próprio pai, mas ele também insiste até demais em falar nisso o tempo inteiro e não dá tempo para que elas mesmas lidem com seus próprios sentimentos. Nisso, os pequenos símbolos existentes na trama vão se ressignificando. Existe uma maçã comida pelo pai e depois pela irmã, uma poltrona de couro, uma música cantada pela Christina. Cada vez que esses elementos reaparecem, eles têm mais uma carga simbólica, mais uma carga emotiva e vão ficando mais comoventes rumo ao final. É muito mais valioso você fazer o teu espectador se emocionar organicamente com a trama do que colocar os personagens chorando o tempo inteiro. Às vezes, ver pessoas segurando o choro, embora eles claramente tenham vontade de chorar, é muito mais valioso, muito mais interessante e muito mais comovente para o público, inclusive. É uma pena que, no final, As Três Filhas materialize a figura desse pai que a gente não tinha visto até então. Ele entra em cena de maneira muito clara, e para mim, por exemplo, que tinha imaginado minha própria figura de um pai, eu de repente vejo um homem que me parece firme e saudável até demais para a descrição que eles faziam de um sujeito prestes a morrer. Mais do que isso, o roteiro introduz um momento de fantasia em que esse sujeito, já incapaz de se comunicar de maneira muito clara, de repente consegue dizer para cada uma das três filhas tudo o que ele pensa delas, o amor que ele tem por elas, nesse instante de fantasia, de fuga da realidade. Essa é uma espécie de concessão ao cinema hollywoodiano, muito mais clássico, mais pedagógico, que o projeto vinha evitando habilmente até então. É claro que isso não retira o mérito das belas atuações ou dessas personagens muito complexas e tridimensionais. Mesmo assim, a gente pensa que essas escolhas talvez tenham sido claras e esperadas até demais para as três atrizes. A Natasha Lyonne é frequentemente associada às mulheres meio porra louca, irresponsáveis e maconheiras. A Elizabeth Olsen já interpretou pelo menos 2 ou 3 vezes em dramas a figura muito tímida, muito correta, que não consegue se soltar. E a Carrie Coon também fez, muitas vezes em séries, essa figura mais autoritária e mais brutal. Então não é nada realmente surpreendente que a gente vê das três, mas elas sabem fazer essas personagens de maneira muito competente. Felizmente, a cena final, que eu não vou revelar aqui, não vou dar spoiler nenhum, nos relembra desse papel cômico que a morte pode ter, ou da espécie de leveza que a gente pode encontrar no meio de um momento de tensão. Nem sempre a gente ri porque a gente acha algo engraçado, a gente pode rir de desespero, a gente pode rir de desconforto. E às vezes a morte nos confronta a esse sentimento de inadequação. O belo humor que surge desse drama também está relacionado a esse absurdo, a essa dificuldade que a gente tem de nos confrontar com a morte. Ninguém é realmente preparado para isso. Tudo isso ocorre de uma maneira que jamais desrespeita os sentimentos de nenhuma das pessoas envolvidas. Agora começam as especulações se As Três Filhas teria ou não chance de concorrer ao Oscar. Talvez ele seja um filme pequeno demais em proporções, em orçamento. Vai depender muito da estratégia da Netflix, que precisa decidir em quais das produções dela ela vai realmente investir para fazer campanha. Mas a gente espera que, por exemplo, o roteiro ou algumas dessas atuações sejam recompensadas na próxima temporada de premiações. Be a friend to me and let the silence ring. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz aqui nos comentários se gostou de As Três Filhas. Siga o canal do Meio Amargo acima, ativa as notificações. Me acompanha nas redes também, no @meioamargocine. E me siga no meioamargo.com, onde eu publico críticas, entrevistas, artigos diariamente. Até a próxima!